primeira atitude de um vencedor é não ignorar o sinal de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Senaqueribe, rei da Síria, e aqui a Síria com dois S, capital Nínive, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se apoderou de muitas cidades de Jerusalém, Reino Norte, e tentou ele ir para Judá, para que fosse ele adentrar, possuir, derrotar as cidades fortificadas. Então a Bíblia vai dizer que Judá ficou sitiada. Toda Judá estava sitiada, e ali existiam cidades, querido, fortificadas, cidade que existiam muros protegendo essa cidade. E uma das cidades aqui é Laquis, é a cidade onde está o rei Ezequias com o povo de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando o rei Ezequias ele observa que Judá está sitiada, a primeira coisa que vem ao seu coração é tomar uma atitude. Todas as vezes que o homem e a mulher se sentem sitiados por alguma dificuldade, a primeira coisa que nós temos que ter é não ficar parado, tomar uma posição. E aqui o rei Ezequias, ele vai ouvir, ele vai ver que toda a cidade está sitiada, ele vai entender que isso é um sinal de Deus para que ele se movimente. Ele não ignorou o sinal de Deus quando estava sitiada Judá. Nós não podemos, aleluia, ignorar o sinal de Deus, porque muitas das vezes Deus fala pela sua palavra, mas muitas das vezes Deus nos dá sinal que alguma coisa não vai bem. E aqui o rei Ezequias, ele tomou posse do sinal que Deus deu para ele. Em outras palavras, ele está vendo que o inimigo vai tentar entrar dentro da sua cidade. Ele está observando que o inimigo está tentando entrar dentro da cidade de Judá, da cidade de Laquis, mas ele não fica parado, ele toma uma atitude. Aqui vai a pergunta do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem gente aqui que o Espírito está falando que Deus já falou por sinal, mas ele ignorou o sinal de Deus. O que é que a igreja tem feito com os sinais que Deus tem dado a ela? Tem tomado posse do sinal ou tem ignorado o sinal? Nessa noite, querido, você que entrou aqui, tome posse dos sinais que Deus dá para você. Não ignore os sinais de Deus na sua vida, porque quando nós ignoramos os sinais de Deus na nossa vida, nós estamos ignorando a mensagem do Senhor. E nessa noite, querido, você vai voltar para a tua casa mais crente do que entrou. Você vai voltar para a tua casa mais acreditando no Deus que você serve, porque Deus tem te dado sinais e você muitas das vezes tem negociado, querido, esse sinal com a sua própria vontade. Mas nessa noite não ignore o sinal de Deus, porque Deus fala por sinais. Pastor, o que é isso, sinais? São situações que acontecem na nossa vida, que você está percebendo que algo não está bem, não está correto, e você precisa se posicionar. São atitudes, querido, que Deus quer que nós façamos como o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele não ignorou o sinal de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, querido, que o rei Ezequias, ele vai chamar um profeta chamado Isaías. E o profeta Isaías, juntamente com o rei Ezequias, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles vão entrar em oração. Eles vão clamar ao céu. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ezequias e Isaías. E Deus enviou um anjo. E o texto diz que naquele dia 185 mil soldados assírios foram derrotados pela oração de
Ezequias e de Isaías. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Diante das dificuldades que você tem enfrentado e nos sinais de Deus, o que é que a igreja tem feito? Então nessa noite você diga assim: eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Deus já me deu um sinal que eu preciso orar. Deus já me deu um sinal que não está muito bem com a minha vida. Eu preciso orar. Ei, querido, ore, porque enquanto você estiver orando, Deus vai resolver um milagre na tua vida. Enquanto você estiver orando, Deus vai trazer vitória nesse campo de batalha. Enquanto você estiver orando, o céu vai se abrir e o teu clamor terá resultados maravilhosos. Não ignore o sinal de Deus na tua vida, porque Deus, Ele ainda age na minha vida, na sua vida. Diante de determinadas situações, é Deus te catucando e dizendo: vai para o joelho. É Deus te catucando e dizendo: vai jejuar. É Deus te catucando e dizendo: vai ler a Bíblia. Oh, querido, recebe essa palavra em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ezequias, ele não ignorou o sinal de Deus. Ele tomou posse do sinal que Deus deu para ele. É como Ezequias estivesse dizendo assim: o inimigo está querendo entrar aqui, está querendo armar laço. O inimigo está querendo aqui, está querendo armar laço. Mas eu vou me posicionar. O inimigo é mais do que derrotado em nome de Jesus da tua vida. Aleluia, porque nessa noite você que entrou aqui, eu tinha muitas mensagens para falar nessa noite, mas eu fui para a oração. Papai do céu me deu essa palavra. Porque quando o Papai do céu dá a palavra, Ele sabe o endereço certo. Quando o Papai do céu dá a palavra, Ele sabe com quem Ele está falando. Quando o Papai do céu dá a palavra, Ele sabe, porque naquela noite vai ter alguém que está precisando. Nessa noite, querido, não ignore os sinais de Deus na sua vida. Quantos pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso? Às vezes o inimigo, ele sentia a família. E é nesse momento que você está tendo muitos conflitos, tanto eu, esposa, como mulher, ou com os filhos também. Muitos conflitos acontecendo, meus pastores. E Deus está dizendo assim: eu estou dando sinal para você orar, e você não ora. Muitas pelejas, muitas lutas, muitos conflitos, muitas brigas. É Deus dizendo assim: eu estou dando um sinal, estou despertando você. O inimigo está sitiando muitas famílias, e Deus está dando sinais para orar, querido. Porque tem gente que só ora na igreja quando o pastor ele vai orar, mas a oração tem que começar primeiro dentro da minha vida, do meu lado, do teu lado, da nossa família, querido. A oração tem que começar lá. Então aqui Ezequias disse: eu vou orar. Vou chamar aqui o profeta Isaías para nós orarmos. Às vezes, querido, o casamento está quase se desfazendo, está quase um indo para um lado, outro indo para o outro, mas Deus está catucando dentro da tua casa e dizendo: eis te dou um sinal, vai para a oração, porque Deus vai abrir o céu e vai te dar vitória nessa batalha e nessa peleja. 185 mil soldados assírios derrotados pelo Deus que fez céus e terra. Quantos acreditam na tua vitória? Levanta a sua mão e glorifique e exalta o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, querido, o inimigo ele sentia também a chamada, aquele ministério que Deus te deu. O inimigo quer te parar, o inimigo quer te derrotar. E muitas das vezes você não percebe, mas Deus está falando não só pela palavra, mas está te dando sinais de que você precisa tomar uma posição, porque você foi chamado por Deus, você tem um ministério aqui na terra por Deus. Você que está aqui nessa noite, você não está de qualquer maneira. Existe um Deus no céu que te escolheu, existe um Deus no céu que te chamou, existe um Deus no céu que te salvou, existe um Deus no céu que te quer na obra. Mas o inimigo quer te parar, o inimigo quer fazer você se desistir, o inimigo quer fazer você recuar. Deus está dando sinais. Se levante hoje e diga: eu vou fazer como Ezequias e Isaías.
levanta, soldado de papai do céu, vai para a oração, vai para o jejum. Ninguém pode parar o adorador. Quantos estão entendendo? Glorifique e exalta o nome do Senhor Deus. Ora bacana na série. Às vezes, querido, o inimigo cedia os nossos sonhos. Você tem uma vontade de ter algo, conquistar algo. E muitas das vezes, querido, o inimigo quer tirar isso de você. Mas Deus está aqui dizendo nessa noite: desperta tu. Receba um sinal de Deus. Observe por onde você anda. Porque tudo que você está observando tem alguma mensagem de Deus nessas coisas. É Deus falando alguma coisa para você e nós precisamos entender. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, pastor Alessandro, para entender e compreender o momento que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você tenha entrado aqui e dizer: mas Ezequias, eu não conheço Ezequias, pois conheço um pouquinho do rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei abençoado, um rei temente a Deus, um rei que amava a Deus. Ezequias, quando assumiu o trono, ele destruiu tudo que não era Deus lá na terra dele e colocou a única adoração ao Deus de Israel. Na terra onde ele estava, o Deus adorado era o Deus de Israel. E tudo que alguém faz com propósito. O inimigo também é dessa forma. Qual é o propósito então do inimigo em querer entrar aqui na cidade de Laquis? Qual é o propósito dele querer tomar a cidade de Judá aqui? Qual é o propósito? É porque todas as vezes que um rei assume um trono em qualquer lugar, ele estabelece diretrizes. Qual Deus que vai ser adorado? Quais são as suas leis? Se ele assume o trono aqui em Judá, a cidade de Laquis, o Deus Isroque, que era o Deus dele, seria adorado, e não mais o Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, oh aleluia, oh aleluia. O inimigo está querendo tirar a tua adoração, mas diga nessa noite: eu só tenho um Deus, só existe lugar na minha vida para um Deus. Só existe lugar na minha vida para um Deus, e eu estou aqui na presença do Deus que eu sirvo. Oh, aleluia. Não permita que ninguém tome a tua adoração nessa noite. Não permita que ninguém pare o seu adorador, o Deus de Israel, que é você nessa noite. Porque se ele entrasse ali, ele estabelecia o culto ao Deus de Israel. Era o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo poderoso, e todo o intento dele caiu por terra. Eu quero profetizar nesta noite: levante as tuas mãos assim com fé. Oh aleluia. Nenhuma ferramenta preparada para a tua vida prosperará. Quem acredita, dá glória para Jesus de Nazaré. Oh aleluia. Eu vou repetir: nenhuma ferramenta preparada prosperará na sua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh aleluia. Ezequias não ignorou o sinal de Deus. Ele estava vendo que as coisas não estavam boas, que o vento às vezes está soprando, e você às vezes está vendo: vale a pena pecar de novo. O vento está soprando e você está perdendo tempo com as coisas desse mundo. O vento está soprando e você não está percebendo. Deixa o Espírito Santo te conduzir essa palavra no seu coração. Quando o vento soprar, quando alguma coisa estiver acontecendo na tua vida, você vai entender pela essa mensagem: Deus está me dando um sinal. Se eu quero vencer, eu preciso tomar uma atitude. Oh aleluia. Atitude de um vencedor, e não ignorar os sinais de papai do céu. Quantos pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso?